E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Pilat e hoje vamos falar sobre beisebol, porque vai começar a temporada da MLB. Eu sei que tem muita gente que está começando a assistir agora ou começou a assistir no final da temporada passada e quer entender melhor como funciona o campeonato em si, a Major League Baseball, e é disso que falaremos hoje. Vamos explicar tudo sobre uma temporada da MLB. Então, solta a vinheta que daqui a pouco tem mais. Antes de começar, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, deixa seu like aqui também, que é muito importante pra gente, e deixe seus comentários também. Você tem alguma dúvida ainda sobre beisebol? Você quer saber mais sobre beisebol? Quer que a gente faça mais vídeos sobre MLB? Deixa aqui nos comentários que nós estamos de olho. A primeira coisa que você precisa saber sobre a MLB é que ela é um pouco diferente em relação às outras ligas americanas, a começar pelo número de jogos. Cada equipe faz 162 partidas numa temporada. Sim, é isso mesmo. 162. 162 jogos para cada equipe. E assim, você pode estar pensando, nossa, mas como que eles aguentam fazer uma temporada de 162 jogos? O beisebol é um esporte menos desgastante que, por exemplo, o futebol americano, né, que o pessoal tem que jogar a cada uma semana. No beisebol dá para jogar todo dia, com um ou outro descanso. E apesar de ser cansativo também, é possível fazer jogos todos os dias e por isso que tem tanto jogo. Os únicos que não conseguem jogar todo dia são os arremessadores titulares de cada equipe. Por isso que tem a rotação de arremessadores. Ou seja, cada equipe tem 5 arremessadores e 5 arremessadores titulares, e esses 5 se revezam, né? Então tem um jogo na segunda, o arremessador é um, tem um jogo na terça, o arremessador é outro, e assim vai indo. Porque realmente você fazer 100 arremessos por jogo, por exemplo, é algo que acaba com o seu braço e não daria para fazer todo dia. A temporada da MLB vai de abril a outubro, e não é por acaso. Porque para jogar beisebol você precisa jogar em temperaturas agradáveis, digamos assim. Então a temporada corre durante a primavera, o verão e o outono dos Estados Unidos e termina em outubro, quando as temperaturas já começam a ficar um pouco mais frias, ou muito mais frias na verdade, e aí já ficaria muito difícil jogar beisebol depois disso. A MLB tem 30 times, eles são divididos em 2 ligas, Liga Americana e Liga Nacional. É como se fosse a conferência na NBA, que tem a Conferência Oeste e a Conferência Leste, só que aqui a divisão das ligas não é por conta da região delas, dos times, mas sim por conta de questões históricas mesmo, de como foram formadas as franquias e de como elas foram se dividindo. Inclusive, a MLB surgiu primeiro com a Liga Nacional e depois surgiu a Liga Americana em separado, e aí sim elas se juntaram para formar a Major League Baseball, então tem toda uma história aí por trás. Aí dentro de cada liga tem divisões, são 3 divisões em cada liga, somando então no total 6 divisões em toda a MLB. E essas sim são divididas regionalmente. Então é divisão leste, divisão central e divisão oeste. Tem a divisão leste da Liga Americana e a divisão leste da Liga Nacional, por exemplo. Então elas se repetem, mas com times diferentes, é claro. Uma coisa que é legal dizer é que as divisões da MLB, apesar de terem mudado bastante ao longo dos anos, times mudando de divisão ou divisões novas surgindo, existe uma rivalidade muito grande dentro das divisões. Então isso é algo que é muito diferente em relação às outras ligas, porque realmente tem uma rivalidade dentro das divisões e vale muito ser campeão da divisão, e eu vou explicar daqui a pouco por que ainda mais vale ser campeão das divisões. Inclusive, na montagem da tabela, os times, desses 162 jogos, os times fazem a maioria das partidas contra adversários da mesma divisão. Então, são 5 times por divisão, você enfrenta os outros 4 adversários muito mais vezes do que qualquer outro time dentro da MLB. Na verdade, são 19 jogos que cada franquia faz contra os rivais de divisão. Então é aquela coisa, né? Às vezes até parece que é meio desgastante, né? Pô, você vai jogar 19 vezes contra uma mesma equipe. Mas é o normal, eles estão acostumados com isso e é legal que assim, fica sempre aquela coisa de você tentar ganhar mais jogos do que seu adversário dentro desses 19, é como se fosse um campeonato à parte, né? Outra coisa interessante sobre a montagem da tabela é que as equipes enfrentam, em sua maioria também, adversários dentro da própria liga. Então, por exemplo, a Liga Americana, um time da Liga Americana, ele enfrenta 19 vezes os rivais dentro da divisão e mais algumas vezes, normalmente 6 vezes, em média, às vezes 7, os outros times dentro da própria liga. Isso acontece todo ano, então eles enfrentam todos os times da mesma liga. Agora, um time da Liga Americana contra um time da Liga Nacional, para esses confrontos existe uma rotação.
este ano um time da Liga, da Divisão Leste da Liga Americana vai enfrentar um time da Divisão Leste da Liga Nacional. No ano que vem isso muda. Ano que vem eles só enfrentam times da Divisão Central da Liga Nacional, por exemplo, e não enfrentam nem da Leste nem da Oeste. Isso vai se revezando. Além também de alguns confrontos que a MLB sempre faz entre franquias que têm alguma questão regional, uma questão histórica entre as ligas, né? Por exemplo, o meu New York Yankees sempre enfrenta o New York Mets durante a temporada. E tem isso, né, para movimentar a rivalidade, apesar de as franquias serem de ligas opostas e nem sempre estarem dentro da mesma rotação. Mas sempre tem esses confrontos entre franquias que são da mesma região ou da mesma cidade. Uma coisa interessante que vocês que estão chegando agora talvez não saibam, mas existe uma diferença de regra entre as duas ligas, a Liga Americana e a Liga Nacional, apesar delas estarem dentro da Major League Baseball. Na Liga Americana, o arremessador não rebate. Ele é substituído na hora de rebater por um jogador específico chamado rebatedor designado, que ele não atua na defesa, ele só serve para rebater dentro de um jogo. Então é a função dele. Agora, na Liga Nacional, os arremessadores rebatem. Não existe essa função de rebatedor designado. Então, ano passado, por exemplo, por conta da pandemia, foi liberado que os times da Liga Nacional também usassem um rebatedor designado. Só que esse ano voltou à regra tradicional, né? Existe uma grande controvérsia em relação a isso, se essa tradição deveria ser mantida ou não, mas é isso que acontece. E quando os times da Liga Americana vão jogar num estádio da Liga Nacional, prevalece a regra da Liga Nacional. Então, voltando ao exemplo de Yankees e Mets, quando os Yankees vão jogar na casa dos Mets, né, Yankees da Liga Americana ou Mets da Liga Nacional, o arremessador dos Yankees é obrigado a rebater, mesmo que ele não treine para isso e mesmo que os Yankees tenham um rebatedor designado. É a regra da casa. E aí, quando é o contrário, né, quando os Mets vão jogar na casa dos Yankees, os Mets são permitidos usar um rebatedor designado, né? Ou seja, o arremessador descansa, só faz os arremessos, e eles podem colocar outro jogador na função de rebatedor designado, mesmo que eles não tenham também alguém que treine para isso, que seja apenas um rebatedor designado. Outra coisa que é muito diferente na Major League Baseball em relação às outras ligas americanas é que a temporada, né, o calendário de jogos é dividido em séries. Então, quando as equipes se enfrentam, normalmente elas se enfrentam pelo menos 3 ou 4 vezes seguidas. Então eles começam a jogar na segunda, depois na terça, na quarta jogam de novo, às vezes na quinta, ou então na quinta eles viajam e aí na sexta, no sábado e no domingo começa uma nova série entre duas equipes iguais. Eles fazem isso porque desde lá dos primórdios da MLB era uma forma de economizar em viagens, né? Então uma equipe vai viajar para enfrentar a outra, ela já fica lá por 3 dias, faz todos os jogos ali. E também porque, como eu disse, né? Você, por exemplo, vai enfrentar um adversário 19 vezes durante o ano. Não é melhor você já fazer 3 ou 4 jogos de uma vez para ir diminuindo essa quantidade de partidas do que ficar picando, né? Faz um jogo aqui, depois outro na outra semana. Seriam muito mais viagens, uma logística muito mais difícil e aquela tradição da MLB de cento e tantos anos atrás permanece até hoje. Então essas séries são também importantes, né? Quando você vê que está rolando uma série entre as duas equipes, tem sempre aquilo de quem vai vencer a série, né? Ou seja, quem vai vencer 2 de 3 jogos, ou 3 de 4 jogos, ou então vencer todos os jogos e varrer a série. Então tem uma importância dentro disso também, apesar para a tabela em geral, o que importa é o número de vitórias, né? Então vencer uma série não conta em nada para a tabela, para a classificação da MLB, e sim o número de vitórias que você consegue durante o ano. Então são 162 jogos, e cada jogo é dividido em 9 entradas. A gente fez um vídeo aqui que está, acho que desse lado, no card, e nesse vídeo a gente explica melhor como funciona um jogo de beisebol, né? Então tem várias explicações, inclusive essa sobre as 9 entradas. Mas, ou seja, o jogo não tem tempo fixo, né? Não termina depois de 2 horas, não tem 2 tempos de 45 minutos, nem nada. São 9 entradas e ao fim das 9 entradas, o time que tiver mais corridas anotadas ganha o jogo. Caso aconteça um empate ao fim de 9 entradas, na Major League Baseball não tem empate. Então eles são obrigados a jogar entradas extras, que é como se fosse uma prorrogação. E ao fim de cada entrada, é a mesma dinâmica, quem tiver mais corridas, que são os pontos do beisebol, vence o jogo. E até por isso um jogo pode ter, 30 entradas, né? Porque se ninguém conseguir desempatar a partida, fica nisso. Mas não é o mais normal, não. Inclusive, a Major League Baseball
implantou uma regra no passado que manteve esse ano, que é de você começar cada entrada com um jogador posicionado na segunda base. Ou seja, é muito mais fácil você anotar uma corrida quando já tem um jogador em base, né? Outra coisa que talvez você estranhe quando estiver assistindo a temporada é que na Major League Baseball existem rodadas duplas entre as mesmas equipes. Então, voltando a Yankees e Mets, pode acontecer de Yankees e Mets jogarem uma partida à tarde e depois outra à noite. Aí você deve se perguntar, mas por que eles fazem isso? Isso acontece normalmente quando um desses jogos precisou ser adiado anteriormente. Exemplo, eles iam jogar na sexta-feira, no sábado e no domingo. Aí na sexta começou a chover durante o jogo e a chuva não passava, então o jogo foi adiado e remarcado para sábado. E aí, para aproveitar, né, o calendário, eles vão jogar sábado à tarde e sábado à noite, e depois ainda tem o jogo no domingo para completar aquela série de 3 jogos. Então isso acontece muito. Agora, o que mudou em relação a isso também, uma regra também do ano passado, é que agora esses jogos de rodada dupla, né, que são chamados de double headers, eles duram apenas 7 entradas. Então os 2 jogos do sábado, por exemplo, que eu citei aqui, seriam jogos de 7 entradas, e isso acontece para evitar o desgaste mesmo, né, acabar um pouco mais rápido, porque jogar 6 horas, 7 horas seguidas de beisebol é realmente desgastante. Se não for desgastante fisicamente, é muito desgastante mentalmente para os jogadores. Então, depois de jogar 162 partidas, cada equipe termina a temporada regular da MLB. E aí acontecem os playoffs, assim como em outras ligas americanas. E assim, os playoffs da MLB eles são um pouco diferentes, e assim, eu diria que são os mais difíceis de você conseguir chegar entre as principais ligas americanas. Isso porque apenas 10 das 30 franquias da liga se classificam para os playoffs, ou seja, uma porcentagem de 33,3%. É bem difícil você ir para os playoffs da MLB, você tem que fazer muita coisa boa durante essas 162 partidas. Se classificam os campeões de cada divisão e também os 2 times de melhor campanha fora os campeões de divisão em cada uma das ligas, né? Na Liga Americana e na Liga Nacional. Esses 2 times a mais, eles jogam o Wild Card, que é uma espécie de repescagem para definir a quarta equipe dentro de cada liga, né? Para ficar um número par, fazer semifinal e final bonitinho. Esse Wild Card é um jogo único, com mando de campo para a equipe que tiver melhor campanha entre as duas. E aí, os vencedores de cada uma das partidas avançam para a fase seguinte dos playoffs em cada uma das ligas. Eu sei que chega a ser até cruel, né, uma equipe jogar 162 partidas para em apenas uma decidir o destino dela em relação aos playoffs. Mas são as regras, eles assinaram e é isso daí. Bom, depois disso, ficam 4 equipes em cada liga. O campeão de divisão com a melhor campanha entre os outros campeões enfrenta essa equipe que vem do Wild Card, enquanto os outros 2 campeões de divisão se enfrentam também em séries melhor de 5 jogos. Aí os times de melhor campanha aí também jogam 3 das 5 partidas em casa, né? Se precisar de 5 partidas. Aí os vencedores dessa série se enfrentam nas finais de liga, final da Liga Americana, final da Liga Nacional, em 7 jogos, também com a maioria das partidas acontecendo na casa da equipe de melhor campanha entre as duas. Então, o campeão das 2 ligas, né, de cada uma das ligas, se enfrenta na World Series, que é a grande decisão da MLB, também com o time de melhor campanha entre os 2 jogando a maioria das partidas em casa. Isso é importante até pelo que eu falei agora há pouco, né, do rebatedor designado. Então tem isso, né, você vai jogar mais partidas em casa, com as suas regras, né, com a regra da Liga Americana ou da Liga Nacional. Enfim, tem isso também que é importante. Uma coisa que é interessante dizer é que os playoffs da MLB, eles acontecem em outubro normalmente, né? De vez em quando começam no final de setembro e terminam no final de novembro, mas a maior parte dele é sempre em outubro. Por isso que muitas vezes você vai ouvir falar que um jogador em outubro é diferenciado, ou que um jogador em outubro sente o peso, porque é a época dos playoffs, né? E como dizia Michael Jordan, que inclusive já jogou beisebol, é a hora em que você separa homens de meninos. Então é isso. Ficou alguma dúvida? Você tem alguma coisa que eu não expliquei aqui que você gostaria que eu explicasse melhor? Deixa aqui nos comentários que a gente está de olho, vai responder você. Não se esqueça também de deixar seu like, ativa o sininho, siga o The Playoffs nas redes sociais, visite o site também theplayoffs.com.br/MLB, que vamos acompanhar toda a temporada do beisebol lá com notícias diárias.
E não se esqueçam, está chegando o Opening Day, que é o dia de abertura da temporada, com vários jogos durante o dia. Espero que você curta bastante, já sabendo agora como funciona a temporada toda. Grande abraço e até a próxima!